Trazer o assunto, então, direto. Essa polêmica que está envolvendo as inserções de rádio e a hipótese de um adiamento das eleições, tudo isso ganhou novos elementos nesta sexta-feira. Os integrantes da campanha de Jair Bolsonaro tiveram que se pronunciar. E você vai ver na sua tela esses pronunciamentos. Primeiro, Fábio Faria, ministro das Comunicações. Nas redes sociais, você está vendo, ele disse que essa questão de adiamento das eleições nunca foi pauta do presidente e nem da campanha do presidente. O ministro afirma que quem falou desse assunto não ajuda a campanha de Jair Bolsonaro, que sempre esteve confiante e só queria recompor as inserções de rádio, e foi esse o objetivo do partido. Vamos ver uma outra manifestação de Fábio Weingarten, que é um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro, que também defendeu a mesma ideia de Fábio Faria. E aí eu pergunto para você, Felipe, começo com você sobre isso. O que leva a esse aparente recuo? Porque foi no começo da semana que os dois fizeram aquela entrevista coletiva na porta do Palácio da Alvorada, fazendo essa denúncia, 154 mil inserções a menos. Já no dia seguinte, ou mesmo naquela noite, já tinha gente falando, cogitando, ventilando a hipótese de adiamento das eleições. Naquele momento eles não falaram nada. Se passou quarta, quinta e hoje, sexta-feira, que eles começam a trazer... Não quis dizer adiamento. O que explica esse movimento dessas duas figuras importantes da campanha de Bolsonaro? Bom, Márcio, é um assunto complexo que a gente tentou analisar aqui detalhe por detalhe, né? Mas teria duas frentes aí. Tem a questão da investigação pedida pelo Alexandre de Moraes para ver se eles não quiseram simplesmente tumultuar o segundo turno, e isso, eventualmente, pode gerar um problema para o Fábio Weingarten e para o Fábio Faria, que fizeram aquela coletiva. Quando eles fizeram a coletiva, o Fábio Faria falou em 154 mil inserções que não teriam sido veiculadas. E isso não está provado na documentação apresentada até o momento. Então, o Fábio Faria falou com a Folha de São Paulo, se disse arrependido, só que tem uma ambiguidade ali nele, porque ele mistura um pouco esse escalonamento do problema com a iniciativa de vários parlamentares de ter pedido o adiamento das eleições, ter discutido isso, pedido que eu digo para a imprensa, né? Não teve nada oficial. E isso vai deixando o escândalo cada vez maior, com eles tendo uma responsabilidade inicial, que pode eventualmente comprometê-los se a coisa ganhar todo esse tamanho, sem que haja ali efetivamente o relatório que prove aquilo que foi veiculado na frequência de rádio. Lembrando que eles apresentaram um relatório inicial, que era monitoramento por streaming, e as rádios, várias delas já ofereceram um material que foi gravado no dia de transmissão radiofônica, mostrando que houve muito mais inserções da campanha do Jair Bolsonaro daquilo que havia sido apontado. Então, assim, eles recuaram diante de todo esse temor. Tem também o fato de que a campanha do Jair Bolsonaro não quer parecer, nesse último momento, como quem está apelando ao tapetão porque está sentindo a derrota iminente. E tem o debate de logo mais à noite, onde esse tema eventualmente pode ser até explorado pelo Lula. Então, tem um trabalho aí de contenção de danos para que isso não seja também turbinado no debate. A gente poderia entrar em todas as questões técnicas também, mas aí daria mais trabalho, né? Que é o fornecimento de material diretamente para as emissoras de rádio. E isso poderia ter sido, esse que é o ponto principal, chegando nele, poderia ter sido contestado, se não foi veiculado, até 48 horas, que é o prazo legal. E esse é o ponto que o Fábio Faria mesmo, aliás, eu vou até pegar aspas dele aqui, porque eu destaquei isso na rede social, que ele falou exatamente o seguinte para a Folha: a falha era do partido, que percebeu o problema tardiamente, e não do tribunal. Quando ele fala perceber o problema tardiamente, a gente não tem ainda a dimensão do problema, mas ele pelo menos está admitindo que havia um prazo que não foi cumprido pelo partido. Mas eu queria complementar. No final da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele remete toda essa questão para o inquérito das fake news. E isso é que pode gerar um problema para todas as pessoas que estão envolvidas nessa questão. Eu fui questionar advogados criminalistas para tentar entender o que poderia estar colocado para quem eventualmente estiver envolvido nisso. E o que me falaram é que pode ter se colocado ali um crime de falsidade com fins eleitorais.
Então, você desenha um cenário bastante complicado, dependendo de como avançar a investigação. O que os advogados me explicaram é o seguinte: no momento em que Fábio Faria e Fábio Weingarten dão aquela coletiva, eles não estão se posicionando ali como advogados do Bolsonaro, eles estão se posicionando como autoridades. Então, eles não têm toda a imunidade que seria dado a um advogado. Essa questão do adiamento das eleições, que eles estão negando que fizesse parte da campanha de Jair Bolsonaro, o que a gente tem de apuração é que isso chegou a ser cogitado, sim, entre os aliados do presidente. Isso foi uma hipótese que chegou a ser discutida entre os advogados, se seria possível você alegar, conforme você não teve as inserções, que se isso se justificaria. Mas, juridicamente, é uma tese que não se sustenta. Por que ela não se sustenta? Porque a Constituição é bem clara. Para você adiar as eleições, você precisa de uma proposta de emenda constitucional. E ela só é possível de ser feita se houver uma tragédia. Em 2020, a gente teve o adiamento das eleições por conta da pandemia. Assim como Fábio Faria e Fábio Weingarten, partidos que integram o grupo do Centrão no Legislativo consideraram absurda a ideia de adiar as eleições. Essa é a informação da Daniela Lima, que trouxe dentro do CNN 360. Ela conversou com presidentes de legendas do Centrão, que afirmaram que não há nenhuma hipótese dos parlamentares embarcarem nessa tese. O QG bolsonarista discutiu embarcar no discurso de adiar as eleições depois da apresentação desse relatório com um número menor de inserções. Mas hoje, e o Fernão está ajeitando aqui, e ainda mais que você trouxe assunto, você merece falar. Mas deixa eu só jogar para a Clarissa, que ainda não tocou nesse assunto, principalmente porque quando você veio aqui antes, a gente não tinha essa denúncia. E é importante ter a sua visão agora sobre essa denúncia, principalmente nesse ponto de vista. Fábio Weingarten, Fábio Farias, o pessoal dos partidos do Centrão, mas ao mesmo tempo a gente tem Eduardo Bolsonaro nas redes sociais hoje ainda defendendo o adiamento das eleições. Olha, um ponto que eu acho que é fundamental é que esse episódio todo mostrou um improviso muito grande, né, na campanha do presidente Jair Bolsonaro. A sensação que ficou é que a campanha do presidente Jair Bolsonaro falhou em algumas coisas básicas da lição de casa. Eu queria puxar um pouquinho de novo o que o Felipe estava falando a respeito das declarações do ministro Fábio Faria, onde ele admite, olha, era tarefa do partido fiscalizar. A gente viu o problema tardiamente. Talvez foi a primeira vez que ele admitiu isso. A gente entende a relevância. Ok, pode ser que ele tenha percebido o problema tardiamente. Então, ok, mas no momento em que percebeu, deveria ter seguido o trâmite jurídico convencional, que era o quê? O partido fazer esse levantamento, acionar a justiça e aguardar o posicionamento da justiça eleitoral. Especialmente, como disse Fábio Weingarten ontem, desculpa, Clarissa, nós estamos com uma empresa fazendo auditoria desde agosto de sei lá quando. Fez-se um grande carnaval, né, em cima da história, e sim, como a Raquel também falou, a minha apuração vai exatamente nessa linha. Houve sim discussão interna dentro da campanha a respeito de um possível pedido de adiamento das eleições. Houve em algum momento uma parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro que avaliou que essa seria uma oportunidade. Aí a gente entra em outra questão que o Felipe estava comentando. Isso soou como um grande discurso de perdedor, de uma campanha que já estava jogando a toalha. Afinal de contas, na semana antes da eleição, fazer essas declarações, chamar aquela coletiva sem ter ainda seguido os trâmites jurídicos convencionais, sem ter feito a lição de casa, de levantar quais são as rádios, aonde tem problema. Então, eu nem estou entrando aqui no mérito sobre se a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem ou não razão a respeito desse problema na veiculação de inserções. Eu acredito que alguma coisa deve ter, afinal de contas, mesmo que tenha a questão do streaming, essas audições. Alguma coisa pode ter, mas era trabalho da campanha ter feito essa lição de casa e acionado os caminhos corretos. Isso não foi feito. A campanha, eu acho que essa questão, essa característica de improviso que você destacou, é o que acrescenta verossimilhança à coisa. Tá certo? Eles, de repente, receberam uma denúncia de que estava acontecendo isso, foram às empresas que fazem esse tipo de levantamento, olharam a resposta veio confirmando a denúncia que eles tinham recebido e eles levaram essa denúncia para o juízo da eleição. Né? E aí, ninguém falou em adiamento, coisa nenhuma, isso tudo foi coisa de jornalista, né?
Nós é que falamos de adiamento e tal. Eduardo Bolsonaro mas eles falou, não falaram. O Eduardo Eles Bolsonaro responderam diz depois. hoje Que isso, na rede social. depois que a imprensa botou, ou o senador, não sei das mesmo. quantas, falou, tudo bem, mas a campanha, ou o Bolsonaro, ou o Fábio e o Weingarten, em nenhum momento falaram disso. Eles falaram, olha, está acontecendo isso. Levaram essa questão para o juiz, e qual foi a resposta do juiz? Não há provas Você suficientes. tem 24 horas para me trazer uma prova concreta disso, senão eu vou impugnar a sua candidatura. Foi essa a resposta do Alexandre de Moraes. Quer dizer, então, o estranhamento com a resposta é muito maior do que o fato inicial em si, tá certo? Porque é uma resposta que não tem cabimento. Tá certo? Esta reação do juiz da eleição ao receber uma denúncia. Mas é que, segundo ele o juiz podia, da eleição, como nós discutimos ontem. Não, só para ficar claro, e continuando com você, é que o juiz da eleição, como você chama o ministro Alexandre de Moraes, disse é uma denúncia grave, feita faltando 3 dias para o segundo turno, as urnas serem abertas. Cadê as provas? Não, por isso que ele achou. não foi exatamente Mas esse o aí tom, eu né? acho, gente, que Peraí, tem o tom que- foi outro. Ele falou, você tem 24 horas para me Pra trazer apresentar as as provas, só senão tinha eu vou apresentado um impugnar documento a sua candidatura. Foi isso que ele É disse. que a legislação já Ele falou que- determina Pera lá, quando... então qual foi o passo seguinte? Em 24 horas, as provas lhe foram entregues. Consistindo no quê? Como nós vimos aqui ontem, o Fábio explicar, e eu já tinha explicado antes, e o Felipe também, né? É uma maçaroca gigantesca de dados, um banco de dados inteiro, que você tem que destrinchar quase manualmente para poder transformar isso em português. Mas, como prova jurídica, né, aquilo é mais do que bastante. E qual seria a atitude normal de um juiz isento? Bom, vamos olhar essas provas e, se realmente tiver consistência, vamos ver que providência vamos tomar. Ah, não, ele já tinha uma decisão sobre isso tudo antes, né? E em 24 horas ele remeteu essa prova para o pacotão do processo do fim do mundo das fake news, que está aí há 3 anos, né? Com uma espada em cima da cabeça de todo mundo que fala o que o Alexandre de Moraes não gosta de ouvir. Quer dizer, então, a reação do Alexandre de Moraes, né, assim como a do Tribunal, a do Supremo Tribunal quanto às urnas, é que põe as urnas em desconfiança e essa questão também em desconfiança. Não é o fato de o cara que recebeu, estando numa campanha, uma denúncia, que foi lá consultar umas 2 empresas especializadas que confirmaram que a denúncia tinha consistência, e o cara toma um prazo draconiano para fazer isso aqui e tal. Quer dizer, isso aí é que é o fato. É que quando a gente fala prazo, a gente percebe que o partido não cumpriu o prazo correto, previsto em lei, 48 horas para fazer a reclamação. Mas isso é eles não impossível. explicam. O Felipe já demonstrou aqui 10 vezes, né, que é impossível você fazer isso em 48 horas com essa maçaroca. São 5 mil rádios, Não, mas gravações de 24 horas em Márcio, mas bits. Eu não falei nada. é que tem confusões aí. As 48 horas é a medida quando a propaganda é exibida. Então, no momento em Isso que a vale para propaganda... uma rádio, para 10 rádios ou para 5 mil rádios? Qualquer televisão. No momento em que a propaganda é exibida, a campanha tem que fazer o seu dever de casa, ter empresas corretas contratadas, estar monitorando isso. Se ela verifica que isso não foi feito, ela tem 48 horas para fazer essa denúncia. Se ela não só um minutinho, Fernando, que agora eu vou só completar. Se ela, durante todo esse tempo, não conseguiu verificar isso, e aí chegou no final, não fez o seu dever de casa, e ela entrega ao Tribunal Superior Eleitoral 8 exemplos, 8, num total de 730 inserções. Ela tinha alegado que eram 154 mil. É o que está no documento. Se ela entrega neste momento, ela não, e isso o ministro Alexandre de Moraes diz no seu documento, ela não pode
passar ao TSE o trabalho que é dela, já fora do prazo, de identificar quais são os problemas que ela encontrou. Mas o Alexandre de Moraes disse isso antes dele entregar. Lembrando Antes, sempre, não foi como depois. já admitiu o ministro Fábio Faria, que o trabalho de fiscalização do que está sendo exibido nas rádios é das campanhas e não do Tribunal Superior Eleitoral. E só para corrigir uma informação, né? Alexandre de Moraes ele não falou em impugnar a candidatura, ele cobrou os documentos, ele considerou o pedido inepto, era um pedido de suspensão da veiculação da propaganda da coligação do Lula e um início de um procedimento de responsabilização de eventuais envolvidos, aí falando sobre as emissoras de rádio de uma maneira geral. Quando Alexandre de Moraes considerou o primeiro documento apócrifo e pediu as novas provas, ele falou, senão poderá haver o início de uma investigação por crime eleitoral. E aí eles entregaram o relatório dessa empresa contratada, a Audience, que é por monitoramento de streaming, não da frequência de rádio, falando de 5 mil rádios, mas com uma amostra de apenas 8, né? E aí essas 8 começaram a vir a público, a imprensa, para detalhar. A Clarice e o Fernão levantaram a mãozinha aqui, educadamente, gentilmente. Eu só vou pedir para jogar a conversa antes com o Yuri e o Renato e depois a gente volta para cá. O assunto está quente e eu acho que as pessoas percebem isso também nas redes sociais. E Renato, e talvez essa seja a pergunta, o tamanho desse problema no momento da denúncia e depois quando essa denúncia começa a se desmontar, qual pode ser o impacto disso na campanha de Jair Bolsonaro? Bom, Márcio, eu queria mostrar uma constatação das redes e depois dizer qual é a origem dela. Nas redes, de fato, como disse o Fernão e como disse o Felipe, a ideia de tapetão tem crescido. Mas quando eu falo rede, eu falo não do Zap, né? Não daquilo que a gente recebe no nosso ciclo íntimo de amigos, mas de um amplo monitoramento de rede com uma série de metodologias, de técnicas e de ferramentas que nós utilizamos para entender exatamente o que estão falando sobre o tapetão das redes. E o que a gente tem visto é que, de fato, cresce essa ideia de ganhar no tapetão, mas começa a crescer do outro lado. Não como o Lula ganhando no tapetão, mas como o presidente Jair Bolsonaro tentando ganhar no tapetão. Tentando ganhar no tapetão com a fala da coletiva que houve na segunda-feira, ganhar no tapetão com o questionamento das urnas eletrônicas, com a proliferação de versões de que esse tribunal tem lado, que está muito mais vinculado a opiniões pessoais do que olhar na verdade factual. Tanto é que no debate anterior, antes de entrar no debate, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar impedindo com que a propaganda do Lula utilizasse o ocorrido sobre as meninas da Venezuela, né, o que salvou o presidente da República desse tipo de ataque nas redes sociais. Inclusive o próprio Bolsonaro elogiou o Alexandre de Moraes nas redes, mas o que fica para o eleitor que está acompanhando as eleições e comentando as eleições na urna é sim um medo de um tapetão. E esse medo do tapetão acontece quando falas como filho do presidente da República são propagadas como foram hoje, ou como recortes de entrevistas ou de opiniões no jornalismo profissional passam a ser utilizados nas redes sociais. Eu estou dizendo isso porque nunca foi tão importante para a democracia brasileira que cada um de nós que está nos assistindo, para cada profissional de imprensa, para cada profissional de pesquisa, tome muito cuidado com o que está falando aqui, porque isso será feito como um recorte. Será utilizado com a credibilidade do veículo de comunicação como se fosse uma informação averiguada. E isso alimenta um posicionamento de questionamento da democracia. Então nós temos que ser, todos nós aqui, muito responsáveis, separando o que é fato e o que é opinião na apuração das eleições. Um posicionamento importante do Renato, fundamental, e muito obrigado por isso, Renato. Claro que eu queria ouvir você, Yuri, antes de voltar a bola lá para o incêndio que está acontecendo daquele lado lá, queria ter a sua visão sobre esse fato e principalmente esse aparente recuo que nós tivemos hoje. Não posso falar de recuo, mas dizendo claramente, os dois Fábios, Weingarten e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, dizendo, nunca pensamos em adiamento de eleições.
Ô, Márcio, o que mais que eu tenho para falar depois de tudo que o Renato Meirelles colocou agora? Eu vou acrescentar só para reiterar o papel do jornalismo e de quem se considera jornalista, de se apegar aos fatos, ao que diz a lei, ao que dizem os papéis, os documentos e trazer a público a informação o mais fidedigna possível com o que diz a lei. E, de novo, aí reiterando o que tem dito agora o ministro Fábio Faria em relação ao que foi a decisão dele quando veio a público falar do que eles consideraram um problema das inserções, que era uma responsabilidade da campanha verificar se as suas inserções estavam sendo exibidas ou não corretamente, porque isso é um direito de cada candidatura neste país, ter acesso gratuito à programação de emissoras de rádio e televisão durante o período de campanha eleitoral. É um direito que as campanhas têm, que elas têm de fiscalizar e, se não for cumprido, ir dentro dos procedimentos previstos em lei para fazer valer o seu direito, dentro do prazo estabelecido. Ou seja, querer mudar o prazo à sua bel conveniência, porque os fatos, porque a opinião pública não estão do jeito que se espera, que se quer que reflita a sua vontade política, aí é uma outra coisa, e não respeito à democracia e ao convívio civilizado num país que se quer dizer democrático. É que a gente precisa também lembrar, né, Clarissa, foram outras tentativas ao longo dessa campanha. Primeiro sobre o sistema eletrônico de votação aqui do nosso país. E isso foi se desmanchando com o tempo, até que o Exército, no dia do primeiro turno, disse que aparentemente não apresentou nada, ou seja, não deve ter tido nenhum problema. É o que a gente imagina, já que as eleições foram aceitas por todos os lados. E principalmente as pesquisas eleitorais também, recentemente foram tão questionadas, até a ameaça de CPI veio e também se desmanchou. Essa questão da falta de inserções, de menos inserções, a gente está vendo, assistindo nesse momento a esse desmanche dessa alegação? Olha, Marcia, então, uma coisa que eu ia justamente levantar e que tem muito a ver com isso que você está colocando, é que uma coisa que parece que nem todo mundo está tentando é que o que a gente teve aqui nesse episódio não foi só uma ação apresentada na Justiça questionando aí o equilíbrio na veiculação de inserções. Teve também uma denúncia organizada com a convocação de uma entrevista coletiva para acusar a suposta existência de uma ação orquestrada para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro na eleição, ou seja, para tirar votos da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, são dois fatos. O primeiro é a campanha do presidente Jair Bolsonaro observou um erro, uma falha ou um problema na veiculação de inserções, procurou a Justiça Eleitoral, o fez mesmo fora do prazo e das condições que deveria ter feito, mas o fez, e aí ficaria à mercê da Justiça e da apreciação da Justiça Eleitoral se cumpriu ou não as regras para que isso fosse ressarcido. Acho que isso está todo mundo convencido de que as regras não foram cumpridas o suficiente até agora, pelo menos dentro do prazo, para garantir a devolução dessas inserções dentro do prazo que aparentemente a campanha queria. E a outra coisa é essa denúncia de uma ação orquestrada para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições, o que também é direito da campanha do presidente Jair Bolsonaro de se sentir aí vítima de uma conspiração. Só que aí eu acho que vale a regra do jornalismo, como o Yuri fez. Eu fico imaginando o que a campanha do presidente Jair Bolsonaro acharia se eu recebesse uma denúncia com um calhamaço, sim, de páginas vindas da campanha do PT, dizendo, olha, está acontecendo isso, e eu falasse, olha, gente, eu não tive tempo de checar, então eu vou publicar mesmo assim. Eu fico imaginando o que a gente que trabalha com informação... Dei uma olhada aí, olha, então dei uma olhada, estão me dizendo que é isso, ó, tudo indica que é isso. Então, imagina se a gente fosse publicar informação e denúncias dessa forma, né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Para a Justiça Eleitoral, acho que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de remeter essas informações e aguardar a avaliação. E até pelo tom, Fernão, que foi feita aquela coletiva, aquele anúncio lá no Palácio da Alvorada dos Fábios Weingarten e Faria, eles estavam exaltados, mas como a Clarissa bem colocou, era um momento delicado, estava chegando uma denúncia importante ali, eles estavam nervosos. Vamos imaginar isso. O presidente ficou nervoso também, desviou o avião que estava vindo de Minas, foi para Brasília para fazer aquela fala. Também imaginamos, estava com a cabeça quente, imaginamos isso. Mas tantos dias depois, a gente percebe os recuos. Vamos botar a bola no chão, vamos ter calma.
não de Eduardo Bolsonaro, que continua pedindo o adiamento das eleições. Cara, eu volto ao ponto. Eu não entro nesse tipo de conjectura. Do filho do presidente pediu adiamento? O que eu estou dizendo que é estranho e anormal é a reação do Alexandre de Moraes, entendeu? Que é um cara que faz parte da instituição que desativou o judiciário brasileiro, né, revogando uma sentença para tirar um cara da cadeia e botar ele na campanha. Depois disso, você tem mais 40 eventos e atitudes dele que mostram um viés claro. Pode ser que vocês não tenham percebido, vocês estão olhando só isoladamente cada fato desse, eu estou olhando um conjunto, né? E estou dizendo que o que pode afetar essa eleição, o que há de diferente nesta eleição em relação às 40 eleições que eu vi na minha vida, é isso. Eu nunca vi uma eleição onde o Supremo Tribunal Federal tivesse o papel que esse está tendo, né? De anular normas constitucionais, princípios constitucionais, sentenças do STJ, uma por dia, uma a cada 2 dias eles anulam, né? Julgamentos perfeitos, etc. Então, isso vem numa sequência, né, que determina o que há de anormal e de característico nesta eleição e que nunca houve em nenhuma outra. Tá certo? Então, isso posto, quando um caso como este é apresentado nesses termos, é claro, desconto a emoção que envolveu os 2 Fábios lá no momento de anunciar e tudo isso, concordo com vocês. Se fosse numa situação normal, provavelmente não estariam tão emocionados até. Mas, como vem nessa sequência, eles estavam emocionados. Isso não importa. Eles estão no papel deles de ficar emocionados. Quem não pode se emocionar, em hipótese nenhuma, né, nem nessas excepcionais que a ministra Carmen Lúcia se permite, né, de falar, olha, eu vou revogar a Constituição, mas só até o dia 30. Tá? Uma ministra do Supremo Tribunal que confessa isso e escreve isso para a história, né, no alto do processo. Então, quer dizer, é nessa sequência que acontece esse evento, né, com essa emoção, e a reação do Alexandre de Moraes é uma reação de Alexandre de Moraes. Daquelas, olha, eu, como ministro supremo do TSE, estou dizendo para você que eu vou te prender você, não quem você está querendo acusar. E mais, se você insistir, eu, como ministro do Supremo, vou aprovar a minha própria decisão como ministro do TSE e vou transformar isso em jurisprudência nacional, que é o que ele faz. Fernando, só pegar a Tá palavra. certo? Ele levanta a bola, ele mesmo cabeceia, ele mesmo chuta, ele abre o processo, ele julga, ele investiga, ele manda prender sem processo. Fernando, cara, vamos só terminar esse ponto. Raquel, rapidinho, por favor. Rapidinho. A gente teve, Márcio, recentemente no WW, interessante isso, eu, Felipe, o William Vac e o Caio Junqueira, uma discussão muito civilizada e profunda sobre essa perda de credibilidade do judiciário, que vem de decisões monocráticas, que vem da não prescrição... do Supremo. Que vem da prescrição dos processos do Lula e de quanto isso tem afetado a sociedade brasileira. Acho que isso é uma questão que o Judiciário vai ter que enfrentar, que o próprio Supremo vai ter que enfrentar e vai ter que se autorregular se quiser manter a independência entre os 3 poderes, que é tão cara para a nossa democracia. Acho que uma outra coisa completamente diferente é este processo, esta denúncia, em que exige da Justiça Eleitoral um posicionamento rápido, afinal, as eleições são no domingo. Deixa eu... Um detalhe muito rápido é que, assim, para a gente analisar um episódio, não dá para partir de uma conclusão pré-concebida. Então, é preciso analisar o episódio em si para ver se existe um fato que leve àquela conclusão. E a gente fez isso aqui nesse programa antes da primeira decisão do Alexandre de Moraes, que repetiu ali na decisão uma série de argumentos que contestavam justamente os posicionamentos da campanha do presidente e fez aquela ameaça de investigação caso a prova não fosse entregue. E diversos argumentos que a gente citou aqui foram baseados na lei, assim como os argumentos utilizados pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes erra em um monte de outras decisões e a gente analisou várias dessas.
Eu considerei vários pontos ali, censura, tem vídeo meu até nas redes sociais, tirado desse programa, tem um monte de críticas ao processo do Lula que levou a extinção no Supremo Tribunal Federal. É bom também não misturar, o Supremo Tribunal Federal é uma coisa, o Tribunal Superior Eleitoral é outra. Então é preciso ver se há sustentação para aquela acusação grave que foi feita. E ninguém aqui está dizendo quantas veiculações ocorreram ou quantas deixaram de ocorrer. Apenas que a campanha não apresentou em 48 horas e que aquilo que ela apresentou não prova exatamente o número que eles estão dizendo que deixou de ser veiculado.